Nos últimos 2 vídeos eu te mostrei por que a advocacia empresarial é mais lucrativa que a advocacia generalista e os 5 subnichos empresariais mais lucrativos para você escolher neste ano. Mas eu sei exatamente qual é a pergunta que está martelando na sua cabeça agora. Beleza, Daniel, mas como que eu capto o primeiro cliente? Como é que eu saio do zero, coloco o dinheiro no bolso nos próximos 30 dias? É isso que eu vou falar nesse vídeo. Esse vídeo aqui é o mais prático da série e eu vou te dar um método, um verdadeiro passo a passo que eu já utilizei e que dezenas de advogados que eu mentorei também usam para captar os primeiros clientes empresariais. Isso sem precisar de site, sem precisar de tráfego pago, sem precisar de milhares de seguidores. E no final, ainda eu vou te dar um script de abordagem que você pode copiar hoje mesmo. Meu nome é Daniel Barilho da Silveira, eu sou advogado empresarial há mais de 10 anos e também sou professor na área de direito empresarial. Quando eu decidi migrar da advocacia generalista para a advocacia empresarial, eu tinha 0 cliente corporativo. Eu não tinha site, eu não tinha Instagram com seguidores, eu não tinha verba para contratar a assessoria de marketing. Mas eu tinha uma coisa, método. E foi esse método que me permitiu fechar meu primeiro cliente empresarial em 18 dias. E nos primeiros 90 dias eu já tinha 5 clientes recorrentes, pagando entre 3 a 4 mil reais por mês. Então presta atenção, porque o que eu vou te ensinar funciona. Antes de eu te mostrar o passo a passo, você precisa entender uma coisa. Captar cliente empresarial é diferente de captar cliente pessoa física. A pessoa física ela procura um advogado quando tem um problema. Já a empresa contrata o advogado para não ter um problema. E veja que isso muda absolutamente tudo. Quando você atende uma pessoa física, você espera que o cliente vá lá e te procure. Já na empresa, quando você atende uma empresa, você vai até o cliente. E muitas das vezes significa que você precisa sair de uma zona de conforto e exercer mais proatividade. Você não vai esperar o empresário descobrir que você existe. Você vai mostrar para ele que de fato você existe e tem posicionamento e é qualificado para aquela demanda que muito provavelmente ele está passando. Mas calma, isso não significa sair por aí mandando mensagem aleatória no Instagram e inclusive deixando os fiscais do comitê de ética de cabelo em pé, né? Isso significa que é preciso ter uma abordagem estratégica e ao mesmo tempo ética. É isso que eu vou te ensinar agora. O método tem 5 passos. Cada passo é essencial, então preste atenção aí. Passo número 1. Defina seu avatar de cliente ideal. A maioria dos advogados erra logo aqui. Eles pensam, eu vou atender qualquer empresa que me contratar. Eu vou sair procurando qualquer empresa por aí. Não, esse é um erro fatal. Você precisa ter clareza sobre quem é o seu cliente ideal, aquilo que nós chamamos de avatar. E para isso você precisa responder essas perguntas. Qual o nicho empresarial que eu estou escolhendo para abordar, atuar no dia a dia? Inclusive, se você viu o vídeo anterior, você já sabe quais são os nichos mais interessantes do mercado e, portanto, fique atento. Se não assistiu, fica ligado e clica no nosso vídeo para poder ter acesso aos primeiros vídeos. Segundo, qual o tamanho da empresa que você quer atender? Sim, isso muda absolutamente tudo. Seja na linguagem, seja na forma de abordagem, seja nos interesses. É uma microempresa, que é aquela que tem um faturamento até 360 mil por ano, é uma pequena empresa até 4,8 milhões, é uma média empresa que tem até 300 milhões de faturamento. O que você busca para poder atender? Dependendo do seu público, as abordagens vão ser diferentes. E qual é o setor? É no e-commerce? São clínicas médicas? São franquias? É indústria, tecnologia? É o varejo? E tendo esse avatar bem definido, é importante de você definir como que vai ser a abordagem. Mas deixa eu te dar um exemplo
bem definido de avatar. Por exemplo, eu atendo e-commerce de moda que faturam entre 500 mil a 3 milhões de reais por ano e que precisam de adequação de contratos. Olha como isso é específico. Pois é assim mesmo que se faz o desenho. Agora, você sabe exatamente onde procurar esses clientes. Passo número 2. Mapeie onde está o seu cliente ideal. Agora que você sabe quem é o seu cliente ideal, a segunda pergunta é onde ele está. E eu vou te dar 5 lugares que vão te garantir de encontrar empresários. Porque essa é uma pergunta que eu sempre recebo. Onde estão os empresários? Eu te respondo agora. Em primeiro lugar, ele pode estar no LinkedIn. E certamente estará, ainda que ele não seja muito ativo ali. Então, não necessariamente você vai procurar pelo presidente da empresa, mas pode ser o diretor, pode ser um CEO, pode ser um fundador, um founder, pode ser um sócio, pode ser alguém que tem alguma hierarquia importante dentro dessa empresa. Além disso, você obviamente vai filtrar pela localização. Então vai buscar uma localização que é próximo ou é, inclusive, na sua cidade. Ali você vai encontrar centenas de empresários e certamente empresários que você vai se interessar. Lugar número 2 são grupos de Facebook para empreendedores. Então procure algo lá no Facebook como empreendedores da sua cidade, dono de e-commerce no Brasil, franqueados da rede específica. Aí vai ter um conjunto de pessoas que se reuniu para compartilhar informações e você vai estar ali presenciando o que acontece. Número 3, eventos presenciais. Eventos presenciais de negócios, de relacionamento entre empresários é muito importante. São os meetups de startup, eventos de associação comercial, aquelas feiras específicas que sempre tem, você tem que estar lá para encontrar o seu público. Lugar número 4, Instagram de empresas locais. Então pesquise, por exemplo, hashtags como e-commerce da sua cidade, startup da sua cidade, franquia, pode colocar o setor, ou pesquise, por exemplo, por empresas que você já conhece. De repente você vai se conectar e buscar se conectar com essas pessoas responsáveis por essas empresas, como donos, CEOs, como eu já mencionei antes. Lugar número 5, indicação. Especialmente a indicação vinda de contadores. Contadores são uma importante ferramenta para se poder gerar contatos. O contador, veja só, ele conhece dezenas de empresários. Afinal, o primeiro contato profissional de um empresário é com um contador. Então, busque fazer parceria, faça uma visita, busque fazer uma parceria com 2 ou 3 contadores e peça indicação. Pronto, agora você já tem uma lista de como começar e uma lista de onde ir. Passo número 3, crie uma oferta irresistível. Aqui é onde a maioria dos advogados trava. Eles chegam no empresário e digam: olá, sou advogado, você está precisando de alguma coisa? Vou passar para tomar um café. O empresário vai dizer: não, obrigado. Você precisa fazer uma oferta, mas uma oferta inteligente, uma proposta em que ele se interesse por aquilo que você resolve. E para, obviamente, isso poder acontecer, você precisa ter alguns elementos. E os elementos de uma oferta, se nós formos pensar bem, extraindo lá do marketing, primeiro, resolver uma dor. Então, quando se falar com o empresário, não vai oferecer uma assessoria jurídica. Vai se oferecer, porque isso é muito amplo, né? Vai se oferecer, por exemplo, uma blindagem patrimonial para o empresário, seus negócios, uma auditoria de contratos para identificar riscos escondidos, uma análise tributária para reduzir impostos e até em 20%. Quando se conversar com o empresário, é preciso ter esse nível de especialidade e de especificidade. Elemento número 2. Tem de ter um resultado claro. O empresário, ele não vai comprar o processo, ele não quer saber o que você faz, ele quer saber o que você gera para ele, qual é o resultado que você traz para a mesa desse empresário. E deixar claro para esse empresário o que ele vai ter no final. Então, se você passar pela vida dele, o que você vai trazer? Então, um eventual contato, a forma de um pitch, né, para se dizer, esclarecer aquilo que você entrega. Então,
Então, ao final da consultoria, por exemplo, você vai receber um relatório completo mostrando exatamente onde sua empresa está vulnerável juridicamente e o que fazer para corrigir. Veja o elemento número 3. Ter baixo risco para o empresário. É preciso oferecer algo que seja fácil do empresário aceitar. Por exemplo, um diagnóstico gratuito de 15 a 20 minutos, um olhar sobre o negócio para trazer dificuldades e falhas e riscos. Por isso que é necessário de que haja aqui uma quebra de paradigma, para que ele entenda de que ao lhe ouvir, ele não irá, obviamente, ter de despender absolutamente nada, mesmo o tempo dele, que será um tempo muito curto, e que isso não terá nenhum risco para ele. Olha um exemplo, né? Como se pratica em uma abordagem, eventualmente num contato. Eu faço um diagnóstico gratuito de 30 minutos para identificar se sua empresa está 100% em conformidade com a legislação trabalhista. Depois, se fizer sentido, a gente fecha uma consultoria completa, tudo isso sem compromisso. Quem nunca recebeu uma proposta assim, né? Eu acredito que em outras áreas isso é muito mais praticado. Veja como isso é fácil e que isso se torna simples de entender e ao mesmo tempo de se aceitar. O passo número 4 é uma abordagem estratégica, ética e não invasiva. Agora que você já teve o contato, de que ele permitiu que você entrar em contato com esse empresário, o próximo passo é de abordá-lo. É importante que você entenda de que você não vai mandar uma mensagem genérica, por exemplo, olá, eu sou advogado, precisa de serviços jurídicos. Além disso não funcionar, isso não é permitido pelo nosso comitê de ética, nosso código de ética, né? Você precisa de um método mais assertivo, que envolve 3 elementos que nós chamamos aqui de método ACE, ou método ACE, A-C-E. A é a aproximação, C, conexão e E, entrega de valor. Então vamos lá, aproximação. Então, primeiro você interage com o conteúdo desse empresário ou com esse empresário. Pode ser num evento físico ou pode ser num evento digital. Então, por exemplo, você pode fazer comentários no material que foi postado por ele. Por exemplo, olha, é um ótimo ponto sobre escalar e e-commerce ou sobre o seu negócio, né? Muitas empresas, elas esquecem que crescimento rápido exige estrutura jurídica sólida. Beleza. Isso você permite que você seja notado, você não está fazendo nenhuma oferta, você está apenas se relacionando, criando uma relação. Segundo, conexão. Aí sim, depois de algumas interações, nada mais relevante do que de repente iniciar uma conversação com essa pessoa. Nos meios digitais, a gente sabe, eventualmente, você pode permitir que entre em contato com essa pessoa. Então, de repente, olá, fulano de tal, eu vi que você tem um e-commerce em tal área, né? Parabéns pelo seu crescimento. Eu sou advogado especializado em contratos empresariais e percebi que muitas empresas do seu setor acabam tendo problemas por não estar 100% em compliance, né? Você tem já fez alguma análise de adequação? Veja que você não está oferecendo serviço a ele, você está permitindo de que o seu negócio possa ser avaliado. E, portanto, uma ótima forma de se aproximar desse empresário. Fase 3. Entrega de valor. Se ele autorizar, aí você pode desenvolver a conversa. Se ele não lhe responder, se ele não lhe autorizar, se ele não der abertura, aí você parte para outra. É importante dizer isso para que não haja nenhum ferimento às regras de ética. Você só faz oferta de fato, né, uma proposta, melhor dizendo, para aquelas pessoas que lhe autorizam a que você possa se aproximar delas, digitalmente ou presencialmente, e apresentar uma proposta. Então, essa é a fase 3, a entrega de valor. Na entrega de valor, se ele responder, você vai fazer uma oferta para ele, para que ele possa estar à disposição para lhe ouvir. Então, mais ou menos assim, olha, eu faço um diagnóstico rápido, sem custo nenhum, de 10 a 15 minutos, a gente agenda uma call, eu te mostro se existe algum ponto crítico no seu negócio e para que você tenha um conhecimento dele, né? Se
se você tiver algum problema, a gente pode conversar sobre a solução. Minha função aqui é de te esclarecer, é de te apontar, né? E que posso esclarecer dúvidas de eventualmente que você saiba que seu negócio está protegido ou não. Faz sentido, né? Olha, 7 em cada 10 empresários acabam aceitando. Às vezes não é nem ele que faz a primeira reunião, acaba sendo outra pessoa, mas há sempre interesse. Se você se mostrou presente, se você se aproximou e se você se mostra que você é um especialista nessa área. Além disso, é baixo risco, é rápido a entrega de valor. Último ponto, né? O passo 5. Converta o diagnóstico em contrato. Então, ele já autorizou que você se aproximasse, ele veio para uma reunião, e aí numa reunião você vai apresentar uma call de diagnóstico. Nessa call de diagnóstico é onde que de fato vai acontecer a conversão. Mas atenção, o diagnóstico não é uma reunião de venda, você não vai lá chegar lá e vender para ele. Você vai fazer uma análise franca. Olha, eu estou analisando aqui que vocês têm tais problemas. Olha, identifiquei aqui que você faz isso, isso e isso. Por exemplo, algumas perguntas estratégicas podem ajudar. Essa é uma abordagem número 1, uma forma fácil de entender. Então, por exemplo, você coleta dados de clientes, por exemplo, se a gente estivesse falando de LGPD, né? Vamos pegar um outro exemplo aqui. Você coleta dados de clientes, e-mail, CPF, ele vai dizer que sim. Você tem termo de consentimento explícito? Ah, não tem. Você já foi notificado sobre alguma irregularidade? Não. Você coleta dados de crianças, então, conforme ele for voluntariamente lhe explicando, você vai fazendo essa avaliação, e para quem entende um pouco de LGPD já entendeu que há caminhos aqui a se entender melhor como que essa empresa reage. Segundo, identificar os gaps, os problemas. Então, na medida em que você está fazendo essas perguntas, você vai encontrando vulnerabilidades. Você vai dizer, olha, eu analisei aqui a sua situação e você tem algumas vulnerabilidades. Eu preciso lhe apresentar e lhe trazer uma solução. Então, às vezes é uma relação de sócio, às vezes uma relação de um contrato mal feito, às vezes são problemas de processos que ele está tendo recorrentemente. Então, isso é uma vulnerabilidade. Número 3, você vai apresentar o risco. Você vai dizer assim, se isso acontecer, você pode ter um prejuízo, por exemplo, 50 mil a 2% do faturamento, no caso da ANPD. Né? Então, você apresenta o risco. Olha, se você não fizer isso, vai ter uma multa tributária. Se você não fizer isso, o seu contrato está vulnerável, pode receber um processo por um consumidor. Número 4, você vai lá e apresenta a solução. Olha, para esse caso aqui é muito simples de se resolver, exige um conhecimento específico, e eu tenho uma consultoria, nós temos à disposição aqui a consultoria que pode lhe dar um apoio, resolve isso em 30 dias. E aí, você tem interesse numa proposta? Né? E aí sim, se ele autorizar, você apresenta uma proposta para ele, pode ser ali, pode ser por escrito depois, mas se você vai fazendo o follow-up dessa pessoa, né? E de repente pode colocar ele bastante à vontade, dizer, não, se você não tem interesse agora, vamos pensar, você não tem certeza, precisa conversar com alguém, depois a gente marca uma segunda call. Então é importante entender de que existe um processo de venda, eu vou falar disso em outro vídeo, mas existe um processo de venda para o cliente empresarial que é mais lento, é mais longo, né? Não necessariamente você vai chegar vendendo ali, né? Você tem um processo mais longo e que vai se desenvolver nas reuniões e no contato que ele foi, né, ali apresentando. Ele vai pesquisar sobre você, existe um processo, uma cauda um pouco mais longa. O que se espera de uma taxa de conversão? Aí, taxa de conversão de 20%. Então, de todas as reuniões que você tiver, na verdade o cálculo é assim, de cada 10 diagnósticos, você vai fechar aí 2 contratos. Essa é uma taxa maravilhosa se assim acontecer, né? Por isso que na área empresarial a gente tem bastante reunião, porque existe uma taxa muito interessante de fechamento. E eu digo interessante porque ela é uma taxa que vai de 10% a 20%. Se você superou isso, se você está com 30%, 40%, 50%, de cada 10 reuniões você fecha 5, você é uma pessoa excelente, né? O Highlander aí da área empresarial, porque existe, né, uma taxa aí de maior esforço
para se atingir esse cliente. Agora, eu vou te dar um plano de ação exato para os próximos 30 dias. Então, fica atento que essa é uma informação de ouro. Olha lá, semana 1, prepare o seu cliente, defina o seu avatar, né, quem que é o seu cliente ideal, crie uma oferta irresistível, monte uma lista de 20 empresários do seu nicho. Fez isso? Semana 2, aproximação. Interaja com o conteúdo dos 20 empresários selecionados, vai lá, comenta, curta, se aproxime, né? Comece a gerar relacionamento. Mande mensagem de conexão para essas pessoas. A meta aqui é buscar 5 diagnósticos, pelo menos durante essa segunda semana. Se for isso, já está excelente. Semana 3, é hora de fazer os diagnósticos. Então faça os diagnósticos, 5, por exemplo, ou quantos que você conseguiu ali agendar. Depois, apresente a solução, né? E aí fica a meta de fechar um contrato. Se você fechar mais, ótimo. Mas se você fechar um contrato, celebre, comemore. E a semana número 4? Aqui é início dos trabalhos para novas prospecções. Então comece a atender os clientes fechados, continue prospectando mais empresários, faça essa roda girar. A meta é fechar mais um contrato e depois mais um contrato. Se nós tivermos pelo menos 3 clientes fechados, nós temos um faturamento médio aí de se falar de 20, 25, 30 mil reais, se nós formos pensar com alguma recorrência. Então, é óbvio que exigirá algum esforço, mas isso é absolutamente possível. Quantas pessoas passam muito tempo estudando para concursos públicos e para receber salários, vencimentos menores? Pois é, tudo isso é plausível e está a um passo de uma boa estratégia com um advogado. E como eu prometi, aqui está o script que você pode copiar hoje mesmo. Então veja, há uma mensagem possível de aproximação. Você pode fazer algumas modificações caso entenda necessário. Vai lá no LinkedIn ou no Instagram, esse é um modelo aceitável. Olá, fulano de tal, vi que você é do cargo tal, da empresa tal. Parabéns pelo seu trabalho que vocês estão desenvolvendo, né, em tal setor X ou Y. Eu sou advogado especializado no seu nicho e trabalho com empresas como a sua para... Aí você conta o benefício específico para obter uma recuperação de crédito, para obter regularização contratual, compliance e tal. Você já teve a oportunidade de fazer uma análise desse problema que você está tendo aí? De repente é um comentário que ele fez, né? Você apresenta isso, né? Olha, eu faço um diagnóstico rápido de 10 a 15 minutos sem custo para identificar se existe algum risco escondido. A gente agenda uma call rápida, eu te mostro o cenário, tudo isso sem compromisso. Faz sentido para você? Pelo que você me contou, eu identifiquei que você tem X problemas. Se você não corrigir isso, o risco é... Aí você fala qual que é o problema. Eu tenho uma consultoria que resolve isso e que pode lhe ajudar. Faz sentido para você? E aí você pode apresentar uma proposta, solicitar para apresentação dessa proposta escrita. Copie, adapte para o seu nicho e depois use isso para obter mais clientes. Agora eu quero saber de você. Você vai aplicar esse método nos próximos 30 dias? Se a resposta for sim, comenta aqui embaixo. Eu vou aplicar. E me conta, qual o maior desafio que você está enfrentando para captar clientes empresariais? Eu vou ler todos os comentários e também vou responder. Se você está gostando desta série sobre advocacia empresarial, faz um favor, vai lá, curte esse vídeo, se inscreve no canal e compartilhe com um colega advogado que precisa ouvir isso. No próximo vídeo eu vou te mostrar algo ainda mais poderoso. Como transformar clientes pontuais em clientes mensais, em clientes recorrentes, que vão lhe pagar 5, 8 mil reais ou até mais por mês. Olha, isso muda completamente o jogo para você. Então vai lá, ativa o sininho para não perder. Um abraço e até o próximo vídeo.